Olá, povo de Deus, paz seja convosco. Como fazer da minha célula uma célula missionária? É possível fazer com que a minha igreja tenha uma maior influência na cidade, na comunidade a qual está inserida? Ficou curioso para saber? Então vamos a mais uma videoaula a respeito de missões. Recebemos muitos pedidos para nós fazermos uma videoaula como esta, onde vai nos apresentar uma estratégia que une a ferramenta de células com outras ferramentas missionárias. É possível sim com que a nossa igreja ela seja mais influente na comunidade a qual está inserida. E a prova disso é o projeto chamado Ame Sua Cidade, Ore por Ela. É um projeto que foi idealizado pela Secretaria-Geral de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular, justamente para poder ajudar as igrejas locais a fazerem missões a partir de onde estão plantadas. Então, o projeto Ame Sua Cidade, Ore por Ela, é um movimento de oração pela cidade. É uma campanha que destina a cobrir de intercessão toda a comunidade, buscando romper barreiras espirituais para uma grande conquista espiritual. Dessa maneira, a igreja estará semeando paz e graça através da oração. Cada cristão precisa exercer a autoridade que Cristo entregou a nós como igreja, para que de fato nós possamos ser agentes de bênção. Nós podemos, através desse projeto Ame Sua Cidade, levar cristãos remidos a uma ação espiritual em prol da comunidade. Então, nós precisamos entender que implantando esse projeto na nossa igreja local, nós poderemos alcançar toda a região onde a igreja está localizada através da estratégia Evangelismo de Oração. E assim a nossa igreja estará envolvida em missões urbanas a partir da sua própria cidade. Então, qual seria o primeiro passo para que essa campanha venha se tornar realidade na sua vida? Bom, lógico que antes de mais nada você precisa adquirir o material, definir que tipo de material você vai trabalhar. Nós temos aqui o primeiro kit que foi lançado. Eu sei que muitas pessoas ainda têm esse kit, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como utiliza esse kit. E é justamente sobre este kit que eu vou estar falando nessa aula. Mas nós também já temos o kit atualizado, que foi lançado agora no ano de 2017. Que na próxima videoaula eu vou estar falando sobre ele, tá? E também nós temos o kit na versão infantil, onde nós poderemos estar envolvendo as crianças da nossa igreja local para realizar também essa campanha, tá certo? Então, como eu falei, eu vou falar do primeiro kit que foi lançado. Então, vamos conhecer aqui as partes, né, do kit, o que contém esse kit. Vamos aprender aqui. Você vê que ele vem numa sacolinha plástica bonitinha, né? E nós vamos ter aqui o manual da campanha, que vem dentro desse kit, tá? Nós vamos ter aqui também um cartaz inicial, onde você pode afixar no mural da sua igreja, por exemplo, né? Dentro desse kit também nós vamos ter essa apostila que tem a programação de cultos de missões, tá certo? Nós vamos ter aqui um cartão de oração, nós vamos ter aqui o livreto de 30 semanas de oração pela sua cidade, nós vamos ter aqui o modelo da ficha cadastral para ser utilizada na segunda fase da campanha, nós vamos ter essa apostila de treinamento, falando sobre intercessão. Nós vamos ter a segunda apostila de treinamento falando sobre evangelização.
E nós vamos ter a terceira apostila de treinamento falando sobre integração, ou como alguns também gostam de chamar de consolidação, tá certo? Além de tudo isso, vem também o CD-ROM com as artes e também com esses arquivos dessas apostilas que eu acabei de mostrar, justamente para que você possa multiplicar na sua igreja, né? Fazer banners, cartazes, camisetas e por aí vai. E por fim, dentro desse kit vem essa apostila que é do curso da oração vitoriosa. Bom, então como que funciona a campanha? É lógico que nós estaremos falando aqui em rápidas palavras, tá certo? Para que você possa ter um entendimento mais claro de como que funciona essa campanha. Bom, antes de mais nada, você precisa realizar, depois que você adquirir o kit, obviamente, né? Você precisa realizar o mapeamento espiritual da sua cidade ou do bairro a qual a sua igreja está inserida, tá certo? É bom que você já acostume a sua igreja a ter uma visão a nível de cidade, né? Para que nós não possamos olhar simplesmente para a nossa comunidade, mas começar a partir da nossa comunidade. E o que é o mapeamento espiritual, né? O mapeamento espiritual, ele nada mais é do que uma pesquisa histórica e espiritual do local onde a igreja está inserida. Através dessa pesquisa histórica, nós podemos estabelecer alvos de oração específicos pela cidade. Por isso que nós vimos que o kit ele vem com esse cartão, para que exatamente você possa descrever aqui, né, os alvos específicos de oração de acordo com a sua cidade. O que é o mapeamento espiritual? Ele é uma ferramenta de missões utilizada, né, baseado, por exemplo, em Números capítulo 12, onde Moisés enviou os espias, né, na terra de Canaã para observar como que se comportava aquele povo, já que Israel estava para entrar numa guerra. Então, os espias foram para sondar o território, ver as armas dos inimigos e por aí vai. É interessante que Josué utilizou essa mesma estratégia em Josué capítulo 2, né? E nós vamos ver também em Mateus capítulo 10 que Jesus também enviou os discípulos a todas as cidades onde Jesus deveria ir. Então, o mapeamento espiritual, ele toma por base essas circunstâncias. Porque muitas vezes nós vemos a igreja local, ela sempre empacando em determinado problema ou em determinada situação. Seja uma situação que acontece a nível de igreja local, mas que muitas vezes, ao observar, a gente vai ver que é uma característica da cultura daquele bairro, daquela cidade. Não é um fato isolado que acontece apenas com os membros da igreja local. Então, o mapeamento espiritual, ele vai ajudar a igreja a não ficar simplesmente atacando os efeitos daquele mal, mas vai ajudar a igreja a encontrar qual é a raiz daquele mal, qual é a causa daquela situação, daquele problema que repetidamente ocorre ali na comunidade a qual a igreja local está inserida, né? Então, o mapeamento espiritual, ele vai responder perguntas do tipo: qual é o significado do nome da cidade? Por que a cidade tem esse nome? Uma pesquisa básica sobre a fundação. Quais são os nomes, os rótulos, os apelidos, né, que são dados para a cidade e por quê? Qual é o significado deles? Qual a razão da cidade ter sido fundada naquele lugar? Quais são as instituições políticas, religiosas e econômicas que dominam a cidade? Quais são os tipos de pecados que foram cometidos na história da cidade? Qual é o pecado que mais influencia a cidade na atualidade? Né? Qual é o tipo de doença que mais predomina na cidade? Como que é a igreja da cidade, se é atuante, se é unida, se é dividida, né? Se já ocorreram ali conflitos entre religiões concorrentes, genocídios, né? Se as igrejas de fato têm área de intercessão forte, se tem áreas de projetos, se tem um trabalho com projetos sociais, alguma promessa do Senhor para essa cidade. E quais os demônios que operam, ou qual o demônio, o principado, né, que opera naquela região. É lógico que deve haver muitos demônios agindo em muitas regiões, mas a gente procura focar no principal, que a Bíblia chama de principado, né? Então, essa pesquisa inicial, ela vai gerar basicamente 3 tipos de orações pela sua cidade. Oração de arrependimento,
pelos pecados cometidos, né, na história da cidade. Nós vamos ver Esdras 9, Daniel 9 e Neemias capítulo 9, quando esses homens eles não eram necessariamente os responsáveis pelos pecados do seu povo, mas clamaram a Deus para que perdoasse o seu povo. Oração de petição para que o Senhor venha abençoar a cidade. E o terceiro tipo de oração seria a oração de resistência, onde a igreja vai se levantar para repreender os demônios da sua cidade. Então, os propósitos específicos podem, de repente, ser colocado nesse cartãozinho, que pode ser reproduzido. Por isso, o kit vem com um CD com as artes, para que seja feita essa reprodução, para que você coloque alvos específicos de oração pela sua cidade, tá certo? E aí, essa fase é a fase que nós chamamos de pré-campanha, tá certo? Onde você está preparando o material, está colhendo, onde que você pode, por exemplo, colher pesquisas do mapeamento espiritual. Na internet, moradores antigos do bairro, da cidade, né, em monumentos, em bibliotecas, né, em censos, livros de história, que vão conter as informações que você necessita. É claro que todo esse processo ele tem que ser feito debaixo de oração, para que o Senhor possa trazer discernimento, dar sabedoria e que as informações que a igreja necessita possam estar à mão, tá certo? E aí, depois de toda essa fase que nós chamamos de pré-campanha, vem a fase da campanha, propriamente dita, que é a primeira fase. Então, nessa apostila aqui vai ter uma programação onde vai ser realizado o primeiro culto de missões na igreja para lançar oficialmente essa campanha. E qual vai ser o tema deste culto de missões? Obviamente, a sua cidade, né? Uma dica muito importante que eu dou é que o projeto ele se chama Ame Sua Cidade, Ore por Ela, né? Como você vê aqui, o material vem. Mas a sua cidade, ela tem um nome, ela tem uma identidade. Então, a dica que eu dou, troque o nome cidade e coloque o nome da sua cidade. Como, por exemplo, Ame Fortaleza, ore por ela. Ame Belo Horizonte, ore por ela. Ame São Paulo, ore por ela. Ame Itaitinga, ore por ela. E assim sucessivamente, né? Porque assim fica mais fácil com que a igreja possa se conectar, se identificar com esse movimento de oração, tá certo? Então, uma vez que você faz esse culto de missões, você vai convidar a igreja para fazer parte de um exército de intercessores pela cidade, né? E aí, então, você vai reunir esses intercessores em um dia específico na sua igreja para dar o treinamento a eles sobre intercessão. Por isso que você vai utilizar essa apostilazinha menor aqui que vem dentro do kit. Tá? Você vai treinar os intercessores. E esses intercessores vão assumir o compromisso de pelo menos uma vez por semana se reunirem na igreja para orar, utilizando o livreto das 30 semanas de oração pela cidade. Então você vai ver aqui, por exemplo, que cada semana vai ter um tema. Por exemplo, a primeira semana vai incentivar você a orar pelo governo da cidade. Então, uma reunião de oração de em torno mais ou menos de 1 hora, que você pode realizar uma vez por semana na sua igreja local. E aí eu aconselho você a utilizar o guia AMAI ou o guia de estudo AMAI para que possa trazer uma mensagem, uma reflexão a respeito de intercessão. E aí você pega os motivos. Quando você passar esses motivos de oração que está aqui, por exemplo, eu falei que a primeira semana vai falar sobre o governo da cidade. Então, cada intercessor, ele assume o compromisso de orar a semana inteira, aonde ele estiver, em casa, no trabalho, na escola, faculdade, né? Orar pelo menos de 5 a 15 minutos por esses motivos de oração, clamando pela cidade, até a reunião da próxima semana, onde vai receber o próximo tema. Tá? Lembrando também que é muito importante, uma vez por semana, a igreja está jejuando pela cidade, tá certo? Então, nessa primeira fase, também, nós vamos iniciar, junto com a nossa igreja, as caminhadas de oração. O que são as caminhadas de oração? Ela está baseada lá em Josué capítulo 6, onde, antes da conquista de Jericó, Deus deu ordem para que o povo rodeasse a terra durante 7 dias. Né? E também a gente vai ver lá em Gênesis 3,17,
onde o próprio Deus ele chega para Abraão dizendo: Abraão, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque aonde os teus pés pisarem, ali eu te darei. Né? Então, essa questão da caminhada de oração é como se fosse um ato profético. É um ato profético, onde a igreja vai estar tomando posse. Né? Então, vai estar reunindo, andando e ungindo pelas ruas do bairro, principalmente as ruas que a igreja almeja ter como alvo de intercessão. Então, a caminhada de oração é uma ferramenta que te ajuda a proteger ainda mais as fronteiras espirituais, né? Abençoar pessoas e lugares. Então, naqueles lugares do teu bairro, onde você identificou que existem maldições, que foram feitas consagrações ali, então você envia uma equipe ali para estar orando. É lógico que isso deve ser feito de maneira discreta, não a vir causar escândalos, né? E você pode dividir a equipe dos intercessores que estão participando da campanha de 2 em 2 e cada dupla fica responsável por uma rua ou por uma quadra, por exemplo, da sua rua, tá? Então, esse processo dura em média cerca de 3 meses. Isso não significa dizer que é obrigatório você levar 3 meses. De repente, pode acontecer de você conseguir concluir essa primeira fase em menos de 3 meses, tá? O importante é que durante esse período esteja acontecendo as caminhadas de oração. O que vai acontecer durante esse período? As duplas vão estar passando naquele espaço geográfico específico para que possa orar pelas famílias que moram naquele lugar, para que possa realmente abençoar aquelas vidas. Inicialmente, esse não é um momento que vai focar evangelização, apesar de que poderá acontecer sem nenhum problema. E aí, depois que você já começou essa primeira fase, o pessoal já está fazendo as caminhadas de oração, aí você volta lá naquela apostilazinha, os cultos de missões programados, e você vai fazer o segundo culto de missões, que vai ter como tema a evangelização. Então você vai mobilizar a igreja a evangelizar o bairro a qual ela está inserida. E aí, depois que você fizer essa mobilização, você vai pegar essa outra apostila e fazer o treinamento com a igreja, porque esse é o evangelismo de oração. Lembra aquelas casas, né, que cada dupla está passando em frente a elas e até agora estavam somente orando por essas famílias? Por isso que não é interessante, por exemplo, pegar muitas ruas sem que a equipe possa dar conta. Mas é importante que as ruas, né, as quadras onde cada dupla esteve orando, ela vai começar agora a ir de porta em porta para cadastrar essas famílias. Que cadastrar de que forma? A pessoa, é interessante que esteja com a camisa da campanha, né? Ame sua cidade, ore por ela. E então ela vai se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário da visita. E vai dizer, olha, eu sou fulano de tal, nós estamos participando de uma mobilização nacional para abençoar as famílias e de um projeto chamado Ame Sua Cidade, Ore por Ela. E eu gostaria de dizer que nós, da nossa igreja, situada na rua tal, número tal, nós estamos orando por você e pela sua família. E eu gostaria de saber se você tem algum motivo de oração específico. Então, lembra daquela fichinha que eu falei? Então, essa fichinha aqui é onde você vai anotar o pedido de oração específico daquela família. E para onde que essa fichinha vai? Essa fichinha vai para a reunião dos intercessores, que uma vez por semana estão orando por aquelas pessoas. É lógico que, se surgir a oportunidade, pode-se orar ali mesmo por aquela pessoa, por aquela família, né? No mesmo momento da visita. Caso contrário, você pode agendar um dia. É aí onde você pode realizar cultos simultâneos ou santuários de oração, como alguns costumam chamar. Você marca o dia, a hora, vai naquela casa, unge a casa, abençoe, ora e fala de Jesus para aquelas pessoas, tá certo? Eu aconselho que durante o evangelismo você possa utilizar a ferramenta dos 4 passos para a vitória, tá certo? Que é uma ferramenta que a nossa igreja também tem utilizado para apresentar Jesus para as pessoas, tá certo? Então, claro que nesse momento haverá pessoas que poderão entregar sua vida a Jesus, como também haverá pessoas que não se decidirão.
tá certo? Mas você continua as visitas até a última casa do perímetro que você estava, que a sua dupla estava caminhando, fazendo a oração. Depois que todas as casas, né, que estavam sendo cobertas de oração foram visitadas, vai acontecer a terceira fase da campanha. Na igreja, né, com essa apostilazinha aqui dos cultos de missões, e realiza o terceiro culto de missões, com o tema integração, ou como alguns chamam, consolidação, tá certo? E vai mobilizar a igreja para a igreja receber os novos visitantes, vai mobilizar a igreja para se preparar para a colheita. Então, o que vai acontecer, né? Você retorna lá nas casas onde você está orando por elas, né? Agora, lá na primeira casa, onde você cadastrou o primeiro pedido de oração, e você vai saber como que está aquela família, se a oração dela já foi ouvida, se o milagre já aconteceu, né? E a experiência mostra que muitos milagres realmente acontecem, né? E aí, aquelas que ainda não tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, você vai fazer o apelo, você vai evangelizá-la mais uma vez. E você vai convidá-la para o culto da colheita, que vai ser realizado na sua igreja, né? Onde muitas pessoas que foram abençoadas durante esse período poderão estar ali compartilhando os seus testemunhos. Bom, naquelas pessoas que entregaram a sua vida a Jesus ou não, ou naquelas pessoas que receberam o seu milagre, você pode fazer a elas uma simples pergunta. Fulano de tal, você gostaria de saber qual é o segredo para as nossas orações serem ouvidas? Eu gostaria de te convidar para participar do curso da oração vitoriosa. Esse aqui, amados, é um material de consolidação com 8 lições que você pode aplicar de algumas maneiras. Por exemplo, se a rua que você está orando já tem uma célula, então convide as pessoas para ir na casa onde já existe uma célula, marcando data e horário para começar esse curso, tá certo? Se não tem, por exemplo, a outra opção você pode fazê-lo na igreja, como uma classe de escola bíblica para novos convertidos. Ou, melhor ainda, você pode fazer na própria casa da pessoa que recebeu o milagre ou que você está orando por ela. Se ela ainda não tiver entregue a sua vida a Jesus, durante as lições ela vai ter oportunidade de fazê-lo. É aí onde você vai estar, por exemplo, abrindo uma nova célula. Porque ao findar das 8 lições, as pessoas não querem que acabem. Então você pode, de repente, abrir uma nova célula. Ao findar o curso, você pode realizar na sua igreja uma formatura com entrega de certificados, convidar a família, né? Prepara toda uma cerimônia especial e já é uma outra ferramenta, uma outra estratégia que você pode alcançar mais pessoas, tá certo? Então, é um material completo onde você pode envolver todos os membros da sua célula. Você vai ter a possibilidade de multiplicar a sua célula, você vai ter a possibilidade de abrir novas células, de fazer cultos simultâneos, dessa maneira que eu estou falando para você, tá certo? Então, esse é o primeiro kit. Na próxima videoaula eu vou estar falando dos outros kits, como que você pode proceder, tá certo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like, né? De também visualizar o nosso blog, onde sempre tem uma palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima videoaula, se assim o Senhor nos permitir.